Primeira Igreja do Evangelho Quadrangular, Pastor José Jorge de Lima. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Tá fraco, não tá? Boa noite. Paz seja convosco. Agora eu vou dar uma paz especial nessa noite, só para quem é bonito e bonita do Senhor. Os feios, por favor, fiquem quietos agora. Não, porque tem feio, pastor, que além de feio é chato. A gente está falando agora não, mas daí o cara grita tudo, então não. Só para quem é bonito e bonita do Senhor, paz seja convosco. Ó, que igreja linda, tá vendo? Oh, maravilha. Para mim é uma honra estar aqui novamente, né? Honra dupla ainda, né? Porque vou estar hoje e amanhã aqui, né? E para mim é uma honra mesmo, porque vocês que são daqui, vocês não têm ideia da dimensão que é essa igreja. Vocês, talvez até vocês saibam disso, mas vocês talvez não tenham. Eu viajo todo esse Brasil, e não só na Quadrangular, mas estou em, meu Deus, quase que todas as denominações. E eu quero falar uma coisa, você não precisaria, mas eu quero falar essa noite para vocês. Vocês não têm ideia de quem é o pastor que vocês têm nessa igreja. Onde se fala do pastor José Jorge, você é muito bem recebido. Vocês não têm ideia do grau de honestidade que esse homem é reconhecido no estado de São Paulo. Inclusive por outras denominações que talvez nem ele saiba disso. Mas então para mim é uma honra estar aqui. E eu queria que nessa noite você aplaudisse ao Senhor pela vida do pastor José Jorge. Glória a Deus. Deus te abençoe, viu? Eu tenho alguns sonhos ministeriais, né? Um deles era um dia pregar nessa igreja, né? Já é a terceira vez que eu estou aqui e vou estar no carnaval também. Jovens, vocês que vão estar no carnaval, já vou dar um toque. Se você for mole, nem vá. Porque lá o bicho vai pegar. Viu? Lá não é para os fracos, só para os fortes. No carnaval nós vamos estar lá. No sábado à noite eu vou trazer uma palestra chamada O que fazemos ecoa na eternidade. O que fazemos na vida ecoa na eternidade. Mas nessa noite eu vou falar sobre a vida. A minha palestra tem como título Para Viver uma Vida Extraordinária. Quem aqui quer viver uma vida extraordinária? O que é viver uma vida extraordinária? Vamos falar um pouco sobre isso. Toda vez que eu falo sobre a vida, eu gosto de fazer um acordo com quem me ouve. Eu penso que o tempo hoje é tesouro, o tempo é muito valioso, e nós nunca podemos perder tempo nesta vida. Sair numa noite de domingo como essa e vir para uma igreja como essa, o mínimo que você espera é sair daqui um pouco melhor do que você entrou. O seu tempo é precioso. Toda vez que você gasta seu tempo com coisa fútil, banal, não volta mais. Você perdeu esse tempo. Então eu quero combinar com vocês. Eu preciso nessa noite que você empreste 5 minutos do seu tempo. Quem aqui pode me dar 5 minutos nesta noite? Levante a sua mão. É isso que eu preciso. A galeria também pode? 5 minutos só.
E eu prometo devolver para você um pouco melhor e maior do que você me entregou. 5 minutos. Abra sua Bíblia em João 10:10. Você nunca mais vai esquecer. João 10:10. Facinho de guardar, né? E nós não vamos ler nem um versículo nessa noite. Nós vamos ler meio versículo só. Você vai ver que lá em João 10:10, ou tem um ponto final no meio do versículo, ou tem um ponto e vírgula. Nós vamos ler depois do ponto e vírgula. João 10:10. Eu acho que João 10:10, pelo menos eu imagino assim, eu acho que não foi uma pregação de Jesus. Eu acho que João 10:10 foi um bate-papo que Jesus estava tendo. Eu imagino que havia uma roda assim, de amigos, batendo um papo, conversando sobre a vida, sobre as questões da época, e no meio dessa roda estava Jesus. Imagina se isso acontecesse com você. Você está num bate-papo assim, e Jesus está presente. O que você perguntaria? Qual a sua curiosidade acerca da vida de Jesus? O que você perguntaria àquele que tem a resposta para tudo? Jesus estava lá, e alguém fez uma pergunta: por que o Senhor veio? Qual a razão de tudo isso, Jesus? Por que existe o antes e o depois? Por que não importa o dia, a hora, há um joelho nesse planeta dobrado, adorando ao Senhor? E ali Jesus abre o seu coração. Jesus responde a pergunta. Jesus fala do sonho dele. É como se alguém perguntasse: qual é seu sonho, Jesus? E Jesus diz o sonho dele. Mas como ele é Deus, ele já mata 2 coelhos com uma tacada só. Ele também responde por que o inimigo veio. E ele diz assim: o ladrão veio senão para matar, destruir e roubar. O que? A sua vida. Você lembra que você era uma pessoa extremamente feliz? Você era agradável, você era muito bem-vindo nas rodas de amigo, você era a pessoa que divertia os outros, você era um contador de piadas, você era uma pessoa que transformava um churrasco simples num dia maravilhoso, porque você imitava as pessoas, você brincava, mas hoje você não é mais assim. Hoje parece que você é meio sem graça. Hoje parece que você já não tem tantas piadas para contar mais. Parece que as pessoas não te convidam tanto como convidava antes. Sabe por quê? Porque a tua alegria foi roubada. E Jesus alertou: cuidado, porque o ladrão vai te roubar. Mas se ele roubou, é seu. Ainda dá tempo de você ir lá e pegar de volta, porque é seu. Você lembra quando você casou? Você lembra que, meu Deus, como vocês dois se amavam? Às vezes foi até contra pai e mãe, contra pastor, porque vocês queriam casar, queriam estar junto. E vocês foram, casaram, e a vida era muito difícil, estava começando, não tinha muito dinheiro, muito poucos móveis, mas vocês se amavam. Estavam os dois sempre juntos, onde um ia, o outro ia. A despeito da dificuldade, vocês tinham uma força maior que fazia vocês dois resistirem, ficarem juntos. Mas hoje parece que o teu casamento não é mais assim. Hoje que você está ganhando melhor, hoje que você tem casa própria, hoje que você está com a família formada, hoje que vocês podiam estar desfrutando desse amor, hoje parece que vocês não têm muita graça de ficar andando junto. Parece que vocês já não brincam mais um com o outro. Sabe por quê? Porque o teu casamento está destruído. Cuidado, que o ladrão veio senão para roubar, destruir. E sabe qual é o objetivo final?
matar. Mas a morte do inimigo é diferente da morte tradicional. Ele mata antes mesmo da morte chegar, que é a pior de todas as mortes. Gente que morre mesmo estando vivo. Viúvas de maridos vivos. Opa, um ponto branco, FSL 4674 de Alambari. Comparece lá urgente. Parece que está sendo arrebatado o carro. Corre lá. Mas hoje eu não quero falar do ladrão, do inimigo. Deixa o inimigo de lado. Porque Jesus coloca um ponto e vírgula em João 10:10 e responde a essa tal pergunta. Ele responde por que ele veio. E lá em João 10:10, Jesus diz assim: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Esse é o sonho de Jesus para mim e para a tua vida. Esse é a razão dele ter vindo. Isso é o querer de Jesus para mim e para você. Não é que você tenha uma vida em 2016, uma mini vida, uma semi-vida, uma nano-vida, uma vida fútil, inútil, não. Ele quer que você tenha uma vida, mas que essa vida seja abundante. Mas o que é ter uma vida abundante na visão de Jesus Cristo? Você sabe disso, você não é bobo. Ter uma vida abundante, segundo a visão de Jesus Cristo, não é ter uma vida cheia de luxo e de riqueza. Você sabe disso. Ter uma vida abundante é dentre todas as necessidades que você tem na vida, porque tem coisas na vida que você não tem necessidade, mas dentre as necessidades que você tem na vida, não há carência. Ter uma vida abundante é você não ter carência na tua vida. Não é ter para jogar fora, é nada lhe faltar na tua casa, na tua vida. É você não ter carência no alimento que você come, você não ter carência no calçado, na roupa, na coberta que você usa, é você não ter carência na luz, na água, é você não ter carência no amor dos filhos, no amor da sua esposa, do seu marido, não ter carência na palavra do Senhor. Vida abundante não é uma vida com fartura. Não é você ter condição de comprar um tênis que custa R$700. É você simplesmente ter tênis para usar. Porque quem usa um tênis de R$700, amanhã, se precisar, usa um de R$20, R$30. Vida abundante não é você ter condição de usar uma camisa que custa R$350. É você abrir seu guarda-roupa e ter camisa para usar. Às vezes, preste atenção, chega um Natal e você faz uma mesa, uma ceia, e aí nessa ceia você tem tudo em cima daquela mesa, todos quanto é animais estão ali representados. Você tem ali, carneiro, boi, tudo, porco, chester, tender, frango, tudo. Aí fruta, aí começa a fruta de tudo quanto é jeito, fruta que você nem sabia, e tudo fruta ali. Depois começa aqueles doces um mais maravilhoso que o outro. E aí tem um grupo de pessoas que vai se alimentar. E é lógico que esse grupo de pessoas não vai conseguir comer tudo que está ali, porque é muita coisa. E no final, o que sobra é tanto que você não sabe o que fazer com aquela sobra. Você até tenta congelar alguma coisa, guardar alguma coisa, mas não adianta. O final de toda essa sobra acaba sendo lixo. E aí muitas pessoas olham para um cenário como esse e dizem assim: puxa, nós temos uma vida abundante. Não é, igreja. Isso não é uma vida abundante.
Isso pode ser uma vida com fartura, que você tem a ponto de jogar no lixo se precisar. Sabe o que é vida abundante? É chegar um Natal na tua casa e as coisas não vão bem. Talvez você foi abraçado pelo desemprego e você ainda tem um dinheiro guardado da sua rescisão, do seguro-desemprego, mas os meses vão passando, e aí um dos seus filhos fica doente. Nunca, toda a sua vida você teve um convênio médico, nunca seus filhos ficaram doentes, mas agora seu filho é cometido de uma doença, e aí você gasta o último dinheiro que você tem de reserva para curar teu filho. E é noite de Natal. E a única coisa que você tem na sua casa é um frango assado e uma garrafa de refrigerante. E vocês são em 4 ou 5 para comer isso aí. Mas sabe o que acontece nessa noite de Natal? Vocês comem, bebem, se abraçam e são extremamente felizes, porque não houve carência na noite de Natal. Porque muito mais do que está em cima da mesa, é o que está em volta da mesa. Viver uma vida abundante, não é você ter uma mesa bonita, mas às vezes tem gente que tem uma mesa que você diz, meu Deus, será que um dia eu vou ter isso? Será que um dia? Mas o que impera em volta daqueles que estão em volta é a infidelidade, é a falta de amor, é gente que está ali, mas está no zap. Ó, eu já chego aí, viu? Eu tenho que passar meia-noite aqui, tá, mas não tá. Porque muito mais importante do que está na mesa é quem está em volta da mesa. Vida abundante, igreja, não é ter coisas, porque senão Jesus tinha mudado a frase e diria, eu vim para que vocês tenham coisas na vida, e que a tenham coisas em abundância. Jesus não fala de coisa, Jesus fala de vida. Porque tem gente que tem o mundo aos seus pés, mas de madrugada tem que pegar um telefone e ligar para um CVV, porque não tem um amigo para conversar, não tem um pastor para conversar de madrugada. E quando você visita uma UTI, quando você visita aqueles que estão no final da vida, a última coisa que ele quer, corra comprar aquele carro que eu sempre sonhei, viu? Vai lá e compra aquele terreno que eu estava para fechar, viu? Vai lá e fecha aquela casa naquele condomínio. Não é, igreja. Quando você visita, aquela pessoa pode ter dinheiro que for, ela diz assim, acho o meu irmão, que faz 10 anos que eu não converso com ele. Chame a minha esposa, eu preciso pedir perdão para ela antes de partir. Nos últimos momentos, é que as pessoas começam a descobrir que muito mais do que coisa, o que Jesus quer é que você tenha vida. Eu perdi meu pai, eu tinha 10 anos de idade. Minha mãe analfabeta. Se com meu pai a vida já era difícil, com a ausência do meu pai, as coisas ficaram mais difíceis ainda. Havia dias, pastor Zé Jorge, que só tinha um tomate de mistura na minha casa. E nós éramos em 4, filho e a minha mãe, nós éramos em 5. Mas aquele tomate na mão da minha mãe, aquele tomate parece que crescia. Aquele tomate na mão da minha mãe parece que esticava. E eu me lembro que a minha mãe cortava aquele tomate em rodelas. E talvez para valorizar um pouco mais a mistura simples que nós tínhamos, a minha mãe esquentava essas rodelas na frigideira. E nós, com o prato na mão, fazíamos uma filinha. E a minha mãe ia colocando essas rodelas esquentadas de tomate no nosso prato. E às vezes ainda sobrava rodelas de tomate na frigideira. Mas eu nunca passei fome na minha vida.
A despeito da pobreza, nunca houve carência na alimentação na minha casa. Se eu disser para você que eu sei o que é passar fome, eu estou mentindo nesse púlpito. Gente que chega a óbito de fome. Diz os estudiosos que o estômago começa a ter cãibras. É o estômago gritando por comida. E a pessoa vem a óbito de dor. Eu não sei o que é isso. Eu me lembro que haviam noites, madrugadas geladas, frio intenso, aquele frio que hoje parece que não faz mais, ou faz, é que hoje nós temos coberto e não percebemos isso, mas um frio muito intenso, onde você escutava o vento assoviando lá fora, e nós não tínhamos muita coberta. E eu me lembro da cena da minha mãe, a gente deitava, minha mãe ia e pegava aquela coberta que estava ali e travava, para a gente não se descobrir de madrugada. E aí eu lembro da minha mãe abrindo o guarda-roupa, pegava um casaco e colocava em cima. Pegava uma blusa, e colocava para reforçar na coberta. Mas eu nunca passei frio na minha vida. Se eu falar para você que eu passei frio, eu estou mentindo. Gente que está, por exemplo, embaixo de um viaduto e que vem a óbito. É uma morte lenta que vai esfriando aos poucos. E o organismo não resiste. Ter uma vida abundante. Jesus, quando esteve na terra, Jesus disse assim: é difícil guardar os 10 mandamentos, né? Qual que é o 7º? Fale o 3º para mim. Qual que é o 9º? Jesus sabia disso. Aí Jesus falou assim: vou facilitar a vida de vocês. Vou resumir os 10 em 2, para vocês nunca mais esquecerem. E os 2, ele fala de amor. Como se amor fosse a palavra-chave, fosse a chave mestra que você precisa para abrir qualquer porta que você precisa. E ele diz o primeiro: ame Deus acima de qualquer coisa. Não troque Deus por nada nesta vida. Não venha na igreja só em dia que tem ceia. Não frequenta a igreja só os 12 dias achando que você já orou e que os meses já estão abençoados. Coloque Deus em primeiro plano na sua vida. Aconteça o que acontecer, na alegria ou na tristeza, tenha Deus como primeiro plano na sua vida. E o segundo, ele diz assim: ame o teu próximo como a ti mesmo. Muita coisa ele já ensinou aí, mas a primeira delas é que você tem que começar a gostar de você. Como que você pode acreditar no outro se você não acredita em você? Como que você pode confiar nas pessoas se você não confia em você? Como que você pode achar as pessoas lindas se você não se acha lindo? Comece a gostar, a acreditar em você, saber que você tem muito mais potencial. Quando você chegar, tem gente que chega em frente do espelho e só vê defeito. Meu Deus, comece a te achar lindo. Eu falo: meu Deus, eu entrei em 2016, eu estou bom demais. Sou um pedaço de mau caminho. Comece a gostar. Aí Jesus falou assim: pronto, começou a gostar? Agora ame o outro nessa mesma proporção. Quem é o outro? Quem é o próximo de você? Se não a tua própria família.
Quem que está sempre junto de você? Toda vez, igreja, toda vez que você grita, que você explode, que você descarrega, olha, 90% você faz isso naquela pessoa que está mais próxima de você, que é aquela que você mais ama na vida, que é aquelas que você daria tudo para não machucar, mas machucou. Gente que ora por você, gente que torce por você. Eu nessa noite vou passar 3 liçãozinhas de casa para você. 3 liçãozinhas para você nunca mais esquecer. Vou falar de 3 lições para que você tenha um 2016, uma vida que vale a pena ser vivida. Para que você seja um ser humano um pouquinho melhor. Para que as pessoas sintam prazer de estar do teu lado. 3 coisas simples, que se você já praticar com a sua família, você já será muito bem lembrado, se você aqui não mais estiver. 3 coisas bem simples para você nunca mais esquecer. Se você quer viver uma vida extraordinária, uma vida abundante, a primeira coisa que você precisa é fazer falta. Viva e faça falta nessa terra. Viva de tal forma que quando você não mais estiver aqui, alguém possa olhar e dizer, puxa, ele faz falta. Você precisa fazer falta. O Nelson, tenho que fazer falta. Eu tenho que passar por uma igreja como essa e fazer falta. Eu tenho que ficar 2, 3, 6 meses sem que você me veja. E você falar, puxa, o Nelson faz falta, hein? Senão não vale a pena. Ou pelo menos aqueles que estão lá na minha casa. Eu tenho que me ausentar 2, 3 dias e eles sentirem a minha falta. Você conhece muita gente. E às vezes você faz um almoço, você faz uma festinha, e você tem que convidar muita gente, porque você conhece muita gente. E desse montão de gente que você convida, uns não vão e não fazem falta nenhuma. Parece que nos agracia com a sua ausência. Mas tem gente que não vai e faz uma falta danada, né? Aliás, tem gente que nem vai poder vir mais e faz uma falta danada. É gente que fez diferença na sua vida. É gente que cruzou a tua casa, a tua vida, e se for embora vai fazer falta. O meu sonho é que um dia, quando eu não mais estiver aqui, talvez um filho do teu neto, talvez nem você esteja mais aqui, mas que aquele menino sente de frente de um computador.